João capítulo 15, John chapter 15, versículos 1 a 7. verses 1 through 7. Vamos continuar pregando a palavra de We Cristo. will continue preaching the word of Christ. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Every branch in me that he does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes that it may bear more fruit. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amém? Amen. Levante a sua mão Raise your hand e oremos ao and Senhor. let's pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa, Father, we are in your house, na tua presença. in your presence. Viemos aqui buscar ao Senhor, We have come here to seek you out, Lord. adorar ao Senhor. Worship you, Lord. Peço agora também que o Senhor fale conosco, And I ask now, Lord, that you speak with us através da tua palavra. through your word. Estamos aqui We are here porque o Senhor está aqui because you are here, e precisamos escutar do Senhor. and we need to hear from you. Que o teu Santo Espírito, That your Holy Spirit, enquanto a palavra é ministrada, while the word is ministered, venha fazer algo sobrenatural may do something supernatural nas nossas vidas. in our lives. Que possamos sair daqui diferentes, That we may leave here different, mais próximos do Senhor, closer to you, Lord. desafiado pelo Senhor. Challenged by you, Em Lord. nome de Jesus In Cristo, the name of Jesus Christ. salva nesta noite. Save this night. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated worshiping the Lord. Sente-se e olhe para mim. Take a seat and look up to me. Como já falamos, As we've already said, nós começamos a falar sobre este tópico no domingo we started speaking on this topic on Sunday, e vamos dar continuidade nas quintas and we will give continuity to it in the Thursdays de outubro. of October. Não vou falar mais sobre este tópico no domingo. I won't speak more on this on Sunday. Então nós vamos falar mais sobre princípios bíblicos. So we will speak more on top of biblical principles. E o que significa princípio? And what does principle mean? O que significa esta palavra? What is the definition of this word? Eu fui buscar a definição dela no dicionário, And I looked up its definition in the para dictionary todos nós entendermos aquilo que nós estamos estudando. so that we may all understand that which we are studying. Princípio significa lei, doutrina, regra, Principle means law, doctrine, rule, código de conduta, a code of conduct, conjunto de normas ou padrões a joining of norms or patterns, de conduta of standards of conduct a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. to be followed by a person or an institution. A base que sustenta nossa crença e comportamento. The foundation that upholds our beliefs and our behaviors. No nosso caso, a base é a Bíblia, In our case, the base, the foundation is the Bible que sustenta nossa crença e comportamento. that upholds our beliefs and our conduct. Então presta atenção. So pay attention. Todos nós temos uma conduta, All of us have a conduct. temos regras, We have rules, padrões, standards, códigos, codes, leis laws que afetam nosso comportamento. that affect our behavior. Amém? Amen? E nós precisamos então descobrir, And so we need to discover através da palavra, through the word se o nosso comportamento if our behavior é fruto de uma conduta, is fruit of the conduct de uma regra, of a rule, de um código, of a code, de uma lei of a law bíblica. that is biblical.
Amém? Amen? Este é o objetivo deste estudo. That is the objective of this study. Para ver se aquilo que regra a sua vida To see if what rules your life é da palavra. is from the Word. Alguma coisa está regrando a sua vida. Something is ruling over your life. E nós vamos descobrir nestas quintas And so on these Thursdays, we will discover se nós somos fruto if we are fruit da palavra. of the Word. Amém? Amen? O capítulo 15, Jesus ele ensina sobre um princípio então, In chapter 15, Jesus teaches a principle sobre um comportamento, About a aliás, behavior. sobre uma lei, about a law, sobre uma doutrina, about a doctrine, sobre uma regra, about a rule, sobre um código de conduta. about a code of conduct. Ele ensina sobre um princípio bíblico chamado dar fruto. He teaches on a biblical principle of bearing fruit. No domingo nós falamos que todo crente recebeu esta ordem de Jesus Cristo. On Sunday, we spoke on that every Christian bore this command to bear fruit. Lá no versículo 16 do capítulo 15, On verse 16 of chapter 15, vades e dei fruto. go and bear fruit. Então presta atenção. So pay attention. Se você é crente, If you are Christian, mas não dá fruto, but you don't bear fruit, então você não é crente. then you are not a believer. Porque isto não é opcional. Because this is not optional. Você não escolhe dar fruto ou não. You don't choose to bear fruit or not. Se você está em If Cristo, you are in Christ, você automaticamente dá fruto. automatically you bear fruit. Agora, se você não é um crente frutífero, Now, if you are not a Christian who bears fruit, então você não é then crente. you are not a Christian. Alguma coisa de Deus Something from God tem que sair da tua vida. needs to come out of your life. Alguma coisa de Deus Something from God tem que sair da tua vida. needs to flow out of your life. Foi algo que Deus determinou It was something that God determined lá em in Gênesis, Genesis quando Ele criou o homem. when He created man. Frutificai Be fruitful, e multiplicai-vos. And multiply. E é uma lei and it is a law que Deus não abre mão dela. that God will not let go Se of. Ele te salva através de Cristo If He Jesus saves you through Christ e Jesus coloca um Espírito dele dentro de and você, places His Spirit within you, algo tem que sair de você. something needs to flow out of you. Dá um amém, Now vai. give an amen. Então dar fruto So bearing fruit é uma regra, is a rule, é uma lei, it's a law, é uma conduta, it is a conduct, é uma doutrina it is a doctrine de Cristo, of Christ. é uma ordem. It is a command. E Jesus, ele ensina como dar fruto. And Jesus teaches how to bear fruit. E nós falamos sobre isso no domingo. And we spoke on this on Sunday. Para dar fruto, você precisa permanecer em To Cristo. bear fruit, you must remain in Christ. Só permanece quem obedece Only those that obey will remain, e só obedece quem ama. and you only obey if you love. Eu ia cantar um rap, mas o baterista não está aí. He's gonna rap, but the drummer's not up here. Então eu até ensaiei em casa. I even practiced at home. Falei, não cantei no domingo, I mas didn't sing Sunday, o but baterista não botou fé em mim. the drummer did not have faith in me. Se para você dar fruto, For you to bear fruit, você tem que estar em Cristo. you need to be in Christ. Nós falamos sobre isso domingo. And we spoke on this on Só está Sunday. em Cristo You're only in Christ, quem those obedece. who obey. E só And obedece you only obey quem ama. those who love. Amém? Amen? E nós vamos extrair mais algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, And now we will extract a few more things that the Holy Spirit ministered in my heart que estão neste capítulo, that are in this chapter em relação a dar fruto. in regards to bearing fruit. Presta atenção. Pay attention. Quando eu leio este capítulo 15, When I read chapter 15, eu vejo que a intenção de Cristo não é você só dar fruto. I see that Christ's intention is not for you only to bear fruit. Olha o que ele fala no versículo 5. Look what he says on verse 5. Eu sou a videira, vós as varas. I am the vine, you are the branches. Quem está em mim e eu nele, Whoever abides in me and I in him, este dá muito fruto. he it is that bears much fruit. Ele não quer que você só dê fruto. He doesn't just want you to bear fruit, Ele quer que você dê muito fruto. he wants you to bear much fruit. Tanto que ele disse lá em João capítulo 14, So much so that on John chapter 14 he que said quem crê nele that those who believe in him faz as obras que ele fez will do the works that he did e muito maior das que ele and fez. greater than those that he did. Então quando Jesus diz que ele quer que você dê muito
muito fruto, So when Jesus says that he wants you to bear much fruit, significa de que ele abre a possibilidade it means that he opens up the possibility de eu e você, for you and I, de nós fazermos coisas extraordinárias, for us to do extraordinary things, coisas poderosas, powerful things, coisas sobrenaturais, supernatural se things, nós tomarmos a decisão if we make the de choice estarmos nele. to be in him. Você precisa abrir a tua You need mente. to open your mind. Ele não quer que você só dê fruto. He doesn't just want you to bear fruit. Ele quer que você seja He abundante wants you to be abundant em fruto. in fruit. Que você dê muito fruto. That you bear much E eu quero já fruit. profetizar sobre a sua vida And I already want to prophesy upon de que your você vai life começar a dar muitos frutos para Jesus Cristo that aqui you will nesta start to terra. bear much fruit for Jesus Christ here on this earth. Essa é a minha oração, That is my prayer. este é o meu pedido. That is my asking. Mas lembre-se But remember que para dar fruto, that to bear fruit, você tem que permanecer, you need to remain. você tem que ficar, You need to stay. você tem que estar nele. You need to be in him. E no versículo 1, And on verse 1, Jesus ele começa se apresentando. Jesus starts by presenting himself. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. He says, I am the true vine. Por que Jesus Cristo se apresentou como videira verdadeira? Why did Jesus Christ present himself as the true vine E não só como a videira. and not just as the vine? Por que videira verdadeira? Why the true vine? Quando Jesus ministrou estas palavras, When Jesus ministered these words, ele estava já a caminho de Jerusalém he was already on the way to Jerusalem para ser preso e to crucificado. be imprisoned and crucified. E Jesus sabia que durante este tempo de dificuldade, And Jesus knew that during this difficult time, aonde ele ia ser preso e crucificado, where he would be imprisoned and crucified, o inimigo iria se aproveitar deste tempo de dificuldade the enemy would take advantage of this difficult time para levantar muitas mentiras ao seu respeito, to raise up a lot of lies regarding him, tentando confundir, trying to confuse, tentando enfraquecer trying to weaken a fé dos the discípulos. faith of the disciples. Então iria naquele momento, So at that moment, de repente aparecer outras videiras, suddenly other vines would appear, outras portas, other doors, outros ventos de doutrina, other winds of doctrine, outros movimentos other que movements viriam para confundir that would come to confuse os discípulos, the disciples, os crentes, the believers, os salvos em Cristo those Jesus. saved in Christ E no Jesus. meio de toda esta confusão, And in the middle of all of this de confusion, toda esta dificuldade, all of this difficulty, os discípulos precisavam lembrar the disciples needed to remember de que até podem aparecer outras that videiras, other vines can appear, mas videira verdadeira but the true vine, só existe uma, there is only one, e o nome dele and his name é Jesus Cristo. is Jesus Christ. E ele se apresenta como videira verdadeira. And so he presents himself as the true vine, E ele coloca Deus como lavrador. and he places God as the vine dresser. Então Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, So Jesus says, I am the true vine, meu pai é o lavrador, my Father is the vine e dresser, vocês são a vara. and you are the branches, Cada um no seu quadrado, each one in your corner, cada um vivendo o seu papel, each one living their role, cada um vivendo a sua função. everyone living out their function. E no versículo 2, And on verse 2, Jesus começa a ministrar: Jesus starts to minister. toda vara em mim que não dá fruto, atira. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. E limpa toda aquela que dá fruto, And every branch that bears fruit, para que dê mais fruto. he prunes that it may bear more fruit. Até um tempo atrás, Up until some time ago, quando eu li este versículo, when I would read this verse, ele me assustava um it pouco. would shock me a bit. Não sei se ele te assustava, scare. Scare. It Não was, sei se ele te assusta I também. don't know if it scares you as well, Mas esse versículo, ele me assustava um pouquinho. but this verse would scare me a bit. Mas ele assusta quando você lê ele sem se aprofundar nele. But it scares when you read it, but you don't go deeper into it. Porque dá a entender aqui Because you understand here que Jesus está dizendo assim: that Jesus is saying the following. quem não produz nada, Those who don't produce anything, ele arranca, he rips out, ele tira, he removes, ele corta he cuts aquela vara da árvore. that branch from the tree. E para quem produz, And for those who produce, Jesus, ele limpa, Jesus prunes it. ele poda, He cleans, ele corrige. he corrects. Ou seja, as duas opções, So honestly, both options elas parecem opções um pouco complicadas. seem to be some complicated options. Porque se eu não produzo, Because if I don't produce, ele me corta. he will cut me.
Ele me tira. He will remove me. E se eu produzo, And if I do produce, Ele me corrige. he corrects me. Ele me poda. He prunes me. Ele me limpa. He cleans me. Ou seja, a primeira opção, So first option, Ele me corta. he cuts me. Pancada. Hit real hard. Segunda opção, Second option, Ele me limpa. he cleans me. Me He corrige. corrects me. Ele me poda. He prunes me. Pancada. Also a hit. Sempre me assustei um pouquinho com este versículo. So I would always get scared a bit with this verse. Mas eu aprendi aqui que não é nada disso do que Jesus estava falando. But I learned here that it's not that Jesus was talking about. Presta atenção. Pay attention. Ele fala assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. He says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Toda vara em mim Every branch in me que não dá fruto, that does not bear fruit, Ele tira. he takes away. Toda vara em mim. Every branch in me, A vara the branch, está is em Cristo. in Christ. Toda vara em mim. Every branch in me. E até onde eu sei, And as far as I'm aware, Jesus não lança fora, Jesus does not cast out, não corta ninguém does not cut anybody que está nele. that is in him. Jesus apresenta esta vara Jesus presents this branch que não dá fruto that does not bear fruit como uma vara as a branch que está nele. that is in him. E ele não lança fora And he does not cast out ninguém anybody que está nele. that is in him. Quem é lançado fora Those who are cast out são as varas que estão na condição do versículo 6. are the branches under the condition of verse 6. Se alguém não estiver em mim, If anyone does not abide in me, será lançado fora he is thrown away e lançado no fogo. and thrown into the fire. Esse é o tipo de vara That is the type of branch que é lançado fora. that is thrown out. Vara que não está em Cristo. Branch that is not in Christ. Mas todos que estão em Cristo, All who are in Ele Christ jamais He will not lança fora da presença dele. cast away from his presence. Então o que Jesus Cristo quis dizer com esta frase? So what did Jesus Christ mean with this phrase? Com este ensinamento? With this teaching? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Every branch that is in me that does not bear fruit, he takes away. Presta atenção a esta palavra tirar. Pay attention to this word take away, Ou talvez na sua versão cortar. or maybe in your version cut. No original, In the original, ela significa levantar, it means to lift up, erguer, to raise up, elevar. to elevate. É a mesma palavra usada em João capítulo 11, versículo 41. It is the same word used in John 11:41. Abre aí João 11, 41. Open to John 11:41. Quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro. When Jesus is about to resurrect Lazarus. João capítulo 11, versículo 41. John 11:41. Tiraram então a pedra So they took away the stone, e Jesus levantando os olhos para o céu. and Jesus lifted up his eyes and said, Daí a palavra levantando here is the word lifted, os olhos para o céu, his eyes to heaven, disse: Pai, and he said, Father, graças te dou porque me ouvistes. I thank you that you have heard me. Lázaro morto, Lazarus dead, Jesus levanta, Jesus raises up, eleva, elevates, ergue looks up, seus olhos para o céu his eyes to e heaven, ressuscita Lázaro. and resurrects Lazarus. Presta atenção. Pay attention. Uma vara nele que não dá fruto, A branch in him that does not bear fruit, Jesus tira. Jesus removes. Ou seja, In other words, Jesus levanta, Jesus lifts up, Jesus ergue, Jesus raises Jesus up, eleva Jesus esta vara elevates this branch para o céu, to heaven para ela voltar so that it may come a back dar fruto. to bearing fruit. Ah, será que você pode dar glória a Can you Deus? give a glory to God? A ideia de Cristo Christ's idea não é matar ninguém, is not to kill anybody. não é arrebentar com ninguém, It's not to rip someone apart. não é cortar ninguém, It's not to cut não anyone. é tirar ninguém, It's not to remove não é anyone. matar quem não produz. It's not to kill those who don't A ideia de produce. Cristo The Christ's idea é levantar, is to raise up, é erguer, is to lift up, é
restaurar. is to restore. Jesus, Jesus ele não desiste does not give up de ninguém. on anybody. Será que você pode dar glória a Can you Deus? give a glory to God? Talvez tua esposa desistiu de você. Maybe your wife gave Talvez up teu on you. marido desistiu de você. Maybe your husband Talvez gave tua up on you. família. Maybe your Talvez teu family. patrão. Maybe your boss. Talvez seja quem for desistiu de você. Maybe it's whoever it is Mas that did. Deus But God jamais desistiu da sua did vida. not give up on your life. Então, dentro desse princípio, So within this principle, para quem quer ser frutífero, for those who want to bear fruit, deixa eu ensinar algo para você. let me teach you something. Se Deus não desiste das pessoas, If God does not give up on people, eu e você também não podemos desistir. you and I also should not give up on people. Nós não podemos desistir. We cannot give up. Jesus não desiste de ninguém Jesus gives up on nobody, e eu também não desisto de ninguém. and I also don't give up on anybody. Jesus não mata ninguém, Jesus does not kill anybody. eu também não mato ninguém. I also don't kill anybody. Jesus levanta pessoas, Jesus lifts people up. eu levanto pessoas. I also lift people up. Eu tenho que produzir, I need to produce, como vara, as a branch, a essência que está na videira. the essence that's in the true vine. Não vem de mim, It does not come from me. vem dele. It comes from Him. E por que algumas varas ficam sem dar fruto? And why do some branches remain without bearing fruit? Estão na videira, They're in the vine, mas não dão fruto. but bear no fruit. É comum videiras It's common for vines ou árvores, or trees. mas vamos falar de videiras. We will speak on vines. Varas pararem de produzir It is common for the branches to stop producing por estarem pesadas demais. for being too heavy, Muito cheio de fruto, too full of fruit, muito pesada. too heavy. E por elas estarem muito pesadas, And for them being heavy, a vara acaba perdendo força, the branch starts to lose strength, cai, toca na terra, falls and touches the ground, mas não quebra. but does not break. Ela cai, It falls, mas não quebra. but does not break, Mas deixa ela vulnerável but leaves it vulnerable às coisas da terra. to the things of the earth. Barro, Mud, chuva, rain, bicho. bugs. A posição dela é aqui. Its position is here, Mas porque ela está muito pesada, but because it's too heavy, ela faz isso. she does this. O que o lavrador faz nessa situação? So what does the vine dresser do in this O situation? lavrador vê essa situação e o que ele The faz? vine dresser sees this, and what does he do? A primeira coisa que o lavrador The faz first thing that the vine dresser does com uma vara que não está mais produzindo, with the branch that's no longer producing porque ela está caída, because it's fallen, é levantar ela Is com to as suas mãos. lift her up with his hands. Ah, não gosto. Achei que você ia explodir I agora. thought you would explode right now. Eu achei que você ia explodir, porque a primeira coisa que ele faz I thought you were going to explode because the first thing that he does é levantar com as suas mãos. is raise up with his own hands. Ele pega uma vara He takes a branch que está caída, that is fallen sem produzir, without producing no chão, on the ground e ele ergue esta and vara. lifts this branch. E quando ele And ergue, when he lifts this a segunda branch, coisa que ele the faz second thing that he é does limpar ela, is clean it, dar uma podada nela, prunes it a bit, colocar ela em posição places it into para voltar a position produzir. to return to producing. Tem uma vara caída, There is a fallen branch. ele levanta. He lifts it up. Preciso agir como Cristo. I need to act as Christ. Tem alguém caído, Someone is fallen.
no chão, on the ground, sofrendo, suffering, vulnerável, vulnerable, na lama, in the mud. o que eu tenho que fazer? What do I need to do? Como cristão, As a Christian, eu vejo uma vara caída. I see a fallen branch. Crente, Christian, irmão em Cristo, brother in Christ, está caído, fallen, desanimado, disheartened, sem produzir. without producing. O que eu tenho que fazer? What do I need to do? Versículo 17. Verse 17. Isto vos mandei, These things I command you, que vos amei so that you uns aos outros. will love one another. O que eu tenho que fazer? What do I need to do? Abre aí em Gálatas, Open in Galatians, capítulo 6, chapter 6, versículo 1 e 2. verses 1 and 2. Gálatas 6, Galatians 6, 1 e 2. 1 and 2. Irmãos, Brothers, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, if anyone is caught in any transgression, vós que sois espirituais, you who are spiritual encaminhai o tal com o espírito de mansidão, should restore him in a spirit of gentleness. olhando por ti mesmo, Keep watch on yourself, para que não sejais tentado também. lest you too be tempted. Levai as cargas uns dos outros, Bear one another's burdens, e assim cumprirei a lei de Cristo. and so fulfill the law of Christ. Eu que sou espiritual, I who am spiritual, que estou bem, who is doing well, que estou tranquilo, who is at peace, vivendo as promessas de Deus, living the promises of God, vejo uma vara, I see a branch, vejo um irmão I see a brother caído, fallen, ferido, injured, machucado, hurt, desanimado. O disheartened. que eu tenho que fazer? What should I do? O que você faz? What do you do? O que você tem feito? What have you done? Por aquele que está na lama, For the one that's in the mud, por aquele que está arrebentado, for the one that's torn up, por aquele que está ferido. for the one that's injured. O que você tem feito? What have you done? Você que é espiritual. You who are spiritual. Como que você tem agido How have you acted para com o próximo? with your neighbor? Como que você tem ajudado? How have you helped? Nós somos muito rápidos We are very quick para bater, to hit, para criticar, to criticize, para arrebentar, to tear apart, para falar. to speak. Muito rápido, Very quick, mas muito devagar but very slow para reconciliar, to reconcile, para perdoar, to forgive, para pedir perdão. to ask for forgiveness. Muito rápido Very quick para destruir. to destroy. Muito devagar Very slow para reconstruir. to reconstruct. O que você tem feito? What have you done? Que fruto você tem dado? What fruit have you given Com varas caídas. with fallen branches? Uma das áreas mais bem-sucedidas de Satanás One of the most successful areas of Satan é a forma que crente is the way that believers trata treat varas caídas. fallen branches. O que você tem feito? What have you done? Estou dando um tempo para você I'm giving you some time pensar. so that you may think. E Jesus levanta And Jesus lifts up uma vara que está caída. a branch that is fallen, E quem está nele and those who are in him e dá fruto, and bears fruit, Jesus limpa. Jesus cleans. Primeiro ele levanta First, he lifts up quem não está fazendo nada. those who are doing nothing. Segundo, quem está fazendo, Second, those who are doing, ele limpa. he cleans them. Hoje você não tem saída daqui. Today, there's no escape for you. Você não está fazendo nada, Because if you're doing nothing, ele vai te levantar. he's going to lift you up.
Se você está fazendo alguma coisa, If you're doing something, Ele vai te limpar. He's going to clean you. E Ele limpa. And He cleans. E essa palavra limpa, And this word clean, no original, in the original, é a mesma usada em João capítulo 3. is the same one used on John chapter 3, Quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. when Jesus Christ washes His disciples' feet. É a mesma palavra. It's the same word, Limpar e lavar. wash and clean. A mesma palavra. The same word. E Jesus naquela passagem, And Jesus in that passage, Ele estava celebrando a Santa Ceia. He was celebrating the communion. E de repente, no meio daquela Santa Ceia, And then during that communion, provavelmente ele percebe os pés dos discípulos He sujos. probably realizes that the disciples' feet are dirty. Sujos porque andavam com sandálias Dirty because they walked with sandals em terra. on the dirt. Então era comum o pé deles se sujarem. So it was common for their feet to get dirty. Jesus então ele pega uma toalha, So Jesus takes a towel, ele pega uma bacia He takes a wash e basin, ele começa a lavar os pés dos and He discípulos. starts to wash the disciples' feet. E se você for para aquela passagem em João capítulo And if 13, you go to that passage, John chapter 3, você vai ver que Jesus lavou you'll see that Jesus washed e Jesus ministrou a palavra. and Jesus ministered the word. Ele lavou e falou. He washed and spoke. Ele falou e lavou. He spoke and washed. Ele lavou e falou. He washed and spoke. Você sabe por quê? Do you know why? Porque o que lava um homem Because what washes a man é a palavra. is the word. É a palavra que lava. Is the word that É washes. a palavra que salva. It is the word that É a saves. palavra que cura. It is the word that É a heals. palavra que liberta. It is the word that É a delivers. palavra que The transforma. word that transforms. É a palavra que faz tudo na vida de um homem. It is the word that does everything in the man's life. E enquanto Jesus lavava, And while Jesus washed, Jesus falava. Jesus would speak. E ele ministrava um ensinamento para os And discípulos He ministered a teaching to the disciples que era diferente para eles. that was different to them. Ele ministrava algo para abrir a mente dos He discípulos. ministered something to open up the disciples' minds, Fazer os discípulos pensarem diferente. to cause the disciples to think differently. Jesus estava moldando o coração e a mente dos discípulos. Jesus was molding the heart and the mind of the Ao mesmo disciples, tempo quebrando rejeição, and at the same time breaking rejection, resistência, resistance, insubmissão, in submission, orgulho. and pride. Porque jamais passava na cabeça dos discípulos. Because it never went through the disciples' minds. Eles jamais imaginavam They never imagined que quando eles foram para aquela Santa Ceia, that when they went to that supper, Jesus Cristo iria pegar uma bacia, Jesus Christ would take a basin, uma toalha a washcloth, e iria lavar o pé dos and would discípulos. wash the disciples' Na feet. cabeça deles, In their minds, tinha que ser ao contrário. should have been to the Só que contrary. Jesus ele toma uma atitude But Jesus takes an attitude, an action para chocar os that will discípulos, shock the para fazer disciples algo to do diferente, something different, quebrando tudo que de repente estava dentro deles, breaking everything that maybe was within them, trazendo algum tipo de resistência, bringing some type of resistance, trazendo algum tipo de situação bringing some type of situation aonde eles não pudessem caminhar para frente. where they would not be able to move forward. Deixa eu abrir um parênteses aqui. And let me open a parenthesis here. Jesus fez algo lá para mudar a mente deles, Jesus did something there to change their mind, para chocar, to shock, para fazer eles pensarem to diferente. cause them to think differently. Novo método de amar, A new way of loving, novo método de servir. a new way of serving. O que a palavra tem feito na tua vida? What has the word done in your life? Nós estamos falando aqui que a palavra, ela limpa, We're speaking here that the word cleans, ela lava. washes. O que a palavra tem feito? What has the word done? A palavra, ela tem te quebrado, Has the word broken you? mas quebrado de verdade. But like truly broken you? Sabe aquelas áreas da tua vida que só você e Deus sabem que precisa ser quebrado? You know those areas of your life that only you and God know that truly needs to be broken? Tem te arrebentado? Has it torn you apart? Tem te mudado? Has it changed you? Você é um crente que aceita correção? Are you a Christian who receives correction, accepts correction? Você é um crente que consegue
tem estrutura para uma exortação? Are you a Christian who is able to, who has structure to receive exhortation? Será que a palavra ela realmente tem te lavado? Has the word truly cleaned you? Você acha que de um ano para cá, Do you think from 1 year to now, como um cristão, as a Christian, você mudou para melhor? have you changed for the better? Baseado em fruto. Based on fruit. Você acha que de um ano para cá, Do you think that from 1 year to now, 1 year ago to now, nós estamos em outubro, we're in October, você acha que você dá mais fruto so do you think you bear more fruit do que o ano passado? than last year? Por que eu estou perguntando isso? Why am I asking this? Porque como pastor Because as a pastor, de igreja, the pastor of a church, vou falar um pouco do lado do pastor, I'll speak a little bit from the pastoral perspective, um pouco da visão do pastor. a little bit of a pastoral vision. Muitas vezes como é que a gente enxerga as coisas. Many times how we see things. Como pastor, As a pastor, a gente prega, we preach, culto abençoado, service is a blessing, o céu desce. heaven comes down. Que mensagem, pastor? What a message, pastor. Que culto, pastor? What a service, Que pastor. presença, pastor? What presence, Que pastor. poder, pastor? What power, E pastor. eu percebo And I realize que alguns escutam, that some hear it até concordam, and even agree, mas não praticam. but practice it not. Assumem que precisam Assume that they need it, mudar, that they need change, mas não praticam. but don't practice it. Preguei sobre esses dias, These days I preached sobre sair de trás about leaving from the back e ir para and frente. coming to the front. Você escuta You hear e continua atrás. and you continue in the back. Prego sobre I preach about tua luta não é contra carne e sangue, your battle is not against flesh or é blood. espiritual, It is spiritual. é contra um espírito It is maligno. against an evil spirit. Para de lutar contra a gente, Stop fighting people, mas você continua lutando contra a gente. but you continue to fight people. Continua fofocando, Continue gossiping, continua murmurando, continue murmuring, continua arrumando confusão. continue causing confusion. 8 anos pastoreando essa igreja. 8 years shepherding this church. Quantas palavras How many words já não ministramos sobre perdão have not been ministered about e forgiveness, você continua não perdoando? and you continue not forgiving? Até onde que a palavra está te lavando? Up until when is the word washing you? Até onde que a palavra está te mudando? Up to where is the word changing you? Até onde que a palavra Up to where está te arrebentando? is the word breaking you? Nós temos coragem de cantar e pedir. We have courage to sing and ask. Quero ser um vaso na mão do oleiro. I want to be a vessel in the potter's hand. Quebra a minha vida. Break my life. Você não deixa. But you don't let. Você quer ser feito de novo You want to be remade sem ser primeiro quebrado? without first being broken. E a gente percebe, And we realize igreja church de púlpito, on the pulpit, comungando, fellowshipping, provando do fruto, tasting of the fruit. porque eu provo o fruto, Because I taste fruit. eu provo o teu coração, I taste your heart. eu provo as tuas I atitudes. taste your E actions. quando eu provo, And when I taste, eu vejo que não condiz I see that it com doesn't aquilo que a palavra diz. align with what the word says. E aonde que a palavra está te mudando? And so where is the word changing you? Aonde que ela te faz mais Christ-like? Where does it make you more cristocêntrico? Aonde que ela te faz mais santo? Where does it make you more holy? Por que essa dificuldade para perdoar? Why such a difficulty to forgive? Por que essa dificuldade para Why reconciliar? this difficulty to reconcile? Por que essa dificuldade para servir? Why this difficulty to serve? Por que essa dificuldade para quebrar um orgulho? Why this difficulty to break pride? Por que essa dificuldade para parar de fofocar? Why this difficulty to stop gossiping? Porque a grande verdade Because the great truth é
É que a palavra ela bate is that the word hits e volta. and goes back. Vem uns passarinhos Some birds come, espiritual spiritual birds, e come a and semente eat the seeds que foi plantada no teu that coração. was planted in your heart. Quem estava aqui domingo? Who was here Sunday? O que você fez com a palavra de domingo? Nós estamos na quinta-feira. We're on Thursday. What have you done with Sunday's word? Deus falou? God Falou. spoke, Como Deus falou? spoke, how He O spoke. que você fez com a palavra? What did you do with the word? O que você fez com a palavra que Deus te deu domingo? What did you do with the word that God gave you Sunday? O que você fez com ela? What did you do with it? Quem estava aqui 2 domingos, domingo retrasado? Who was here 2 Sundays ago? O que você fez com a palavra? What did you do with the word De 2 domingos atrás. from 2 Sundays ago? Sai de trás, vai para frente. O que você fez com ela? Leave the back, come to the front. What have you done with it? 3 domingos atrás. 3 Sundays ago, Pregamos em Efésios capítulo 6, we preached in Ephesians chapter 6, versículo 10. verse 10. Be strong in the Lord and in His great power. Seja forte no Senhor e no seu grande poder. O que você fez com essa palavra? What have you done with this word? 4 domingos atrás. 4 Sundays ago, Pregamos em we Jeremias. preached in Jeremiah. O que você fez com essa palavra? What did you do with this word? Quinta-feira Thursday, passada, last Thursday, pastor Eliseu pregou Pastor Eliseu preached sobre o milagre about miracle na vida da viúva in the life of the widow através do profeta Eliseu, through Pastor Elisha, multiplicando multiplying o óleo na botija. the oil in the vessel. O que você fez com essa palavra? What have you done with that word? Para que nós estamos vindo na igreja Why are we coming to church se nós não fazemos nada com a if palavra? we do nothing with the word? Não é entretenimento, It's not entertainment, porque se for entretenimento, because if it is entertainment, nós estamos muito mal, we are very bad. porque eu sou muito ruim, Because I'm very bad. o André é péssimo, André is awful. o louvor é terrível. The worship is Se for para terrible entretenimento, if it's for entertainment. nós não estamos aqui. We're not here. Não é circo, It's not a circus. não é show, It's not a show. não é teatro, It's not theatrics. é igreja, It is church. é culto, It is a service. presença de Deus, The presence of God. Deus falando. God speaking. O que você tem feito com a palavra? And what have you done with the word? Eu sei que você lê na tua casa. I know you read at home. Amém. Amen. Eu estou falando com as palavras ministradas aqui. But I'm speaking with the words ministered here. O problema é que eu percebo que em casa, The issue is that I notice at home, visão do pastor, pastoral vision, Deus não está corrigindo ninguém, God isn't correcting anybody, só just projetando. projecting. Deus comigo, God with me, Deus fazendo, God doing, Deus direcionando, God directing, Deus abrindo porta. God opening doors. Ele corrige aqui, ó. He corrects here. O que você tem feito com a palavra? What have you done with the word? O que você vai fazer com a palavra de hoje? What will you do with today's word? Se eu abrisse hoje o culto do testemunho, If I open today the service of testimonies, pregamos no domingo sobre dar fruto. we preach on Sunday about bearing fruit. Eu quero que suba aqui para você testemunhar And I would like you to come up here to testify sobre o fruto que você deu de segunda até quinta. about the fruit that you bore from Monday to Thursday. Quantos aqui subiriam para testemunhar? How many here would come up to testify? Uma mão. One hand. Quantos? How many? Quem passou a semana preocupada com fruto? How many spent the week worried or concerned about fruit? Não dá nem 10% de quem está aqui. Not even 10% of who's here. E o Espírito Santo de Deus está perguntando para você hoje: And the Holy Spirit of God is asking you today, o que você tem feito what have you done com a palavra que você escuta? with the word that you hear? O que você tem feito? What have you done? E Jesus está ali, And Jesus is there,
ministrando uma palavra, ministering a word, lavando os pés dos discípulos. washing the disciples' feet. E na cabeça de Pedro, And in Peter's mind, aquela atitude that attitude, e aquela palavra that word não fazia sentido. made no sense. Não fazia sentido It made no sense Jesus estar lavando for Jesus to be washing os pés dos the discípulos. disciples' feet. Pedro não queria Peter didn't want que Jesus lavasse Jesus to wash os seus pés. his feet. Pedro queria Peter wanted uma explicação. an explanation. Pedro queria explicação. Peter wanted explanation. Jesus queria obediência, And Jesus wanted obedience, submissão. submission. Tanto que Jesus chega para ele e fala o seguinte: So much so that Jesus arrives and se says, eu não te lavar, if I don't wash you, você não tem parte comigo. you have no part of me. Se eu não te If lavar, I don't wash you, se você não me if obedecer, you don't obey me, não se submeter, don't submit, não mudar a sua forma de pensar e agir, don't change your way of thinking and você acting, não tem parte comigo. you have no part with me. Você viu o que Jesus fez? Do you see what Jesus did? Jesus não explicou nada. Jesus explained nothing. Nada. Nothing. Jesus não estava preocupado se Pedro estava entendendo ou não. Jesus wasn't concerned if Peter was understanding or not. Jesus queria obediência He wanted obedience para ele ter parte com ele. for him to partake with him, Para ele ter parte com ele. for him to be a part with Eu quero him. que você tenha parte comigo. I want you to partake with me. Eu te limpo I clean you para você dar mais. so that you can bear more. Eu te limpo I clean you para você ter parte comigo. for you to be part of me. Eu quero que você tenha parte comigo. I want you to partake Eu with quero me. que você me ama. I want you to love Eu me. quero que o Senhor me obedeça. I want you to obey me. Eu quero que você permaneça. I want you to remain. Para você dar fruto. For you to bear Para fruit. você ter parte comigo. For you to be part Ter with me. parte com Ele For you to partake with não é him. entender, It's not to understand. é obedecer, It's to obey. é permanecer, It's to remain. é amar. It's to love. Pois a obediência, Because obedience ela produz revelação. produces revelation. Tem muita gente querendo entender. There are many people that want to understand. E Jesus está querendo te revelar. And Jesus wants to reveal to you. Ter parte com Ele To take part with him é você entender o coração dele, is for you to understand his heart, o caráter dele, his character, a natureza dele, his nature, a missão dele, his mission, a vontade dele. his desire. Tanto que ele fala lá, So much so that he says there, o que eu estou fazendo aqui, what I'm doing here, eu quero que vocês façam uns pelos outros. I want you to do one to another. Eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. I want you to wash one another's feet. A hora que você vê uma vara caída, When you see a fallen branch, eu quero que você levante ela. I want you to lift it up. A hora que você vê uma vara dando fruto, When you see a branch bearing fruit, eu quero que você edifique ela. I want you to edify it. Duas atitudes de crente: Two Christian attitudes: levantar lift up e edificar. and edify. Fora disso, Out of that, não é Bíblia. it's not Bible. Eu levanto ela, I lift her up, eu edifico ela. I edify her. Você passa a entender You start to understand quem Cristo é. who Christ is. Ter parte com Ele, To be a part of him. você passa a produzir fruto You start to produce fruit em uma área que poucos produzem nos dias de hoje. in an area that few produce in the days of today. Está meio escasso. It's kind of scarce. Versículo 7. Verse 7. Se vós estiverdes em mim If you are in me e as minhas palavras estiverem em vós, and my words abide in you, pedireis tudo o que quiserdes ask whatever you wish, e vos será feito. and it will be done for you. Ter parte com Ele, To be a part of him, você passa a dar fruto na oração. you start to bear fruit in prayer. Orar Pray e ter resposta. and have answers. Quem aqui Who here que não quer orar e ter resposta? doesn't want to pray and have an answer? É possível? Is it possible? Está aqui, ó. It's here. Se vós estiverdes em mim If you abide in me e as minhas palavras estiverem em vós. and my words are in you, Olha o que Jesus fala. look what Jesus says. Pedireis tudo, Ask whatever, tudo, whatever, tudo o que quiserdes whatever you wish, e vos será
feito. and it will be done for you. Se você estiver em mim If you are in me e as minhas palavras em vós, and my words abide in you, você pede o que você quiser you ask what you want e vai ser feito. and it will be done. Tá aqui a fórmula de uma oração respondida. Here's the formula for an answered prayer. Oração respondida An answered prayer é um indicativo is an indication de que você está nele, that you are in him, de que o teu coração habita no coração dele, that your heart abides in his heart, de que as palavras dele estão em você. and that his words are in you. Aí eu entendo aqui And then I understand que here dos motivos that one of the reasons pelo qual uma oração não é respondida why a prayer is not é answered a falta de harmonia is the lack of harmony entre o teu coração with your heart com o coração de Cristo. and Christ's heart. Você pede, You ask, você ora you pray aquilo that que está fora da palavra which dele, is out of his word, que ele não quer, that he does not want. que não tem nada a ver com ele. It has nothing to do with him. Aí ele fala assim: uma vez que você está em mim And he says, once you are in me e você tem as minhas palavras em você, and you have my words in you, tudo que você pedir everything that you ask vai ser feito. will be done. Por quê? Why? Porque você passa a orar Because you start to pray não as tuas not palavras, your words, mas a palavra dele. but his word. Você passa a orar You start to pray não os teus not sentimentos, your feelings, mas o sentimento dele. but his feelings. Você passa a You orar start to pray não a tua vontade, not your will, mas a vontade but dele. his will. O que nós precisamos fazer? What do we need to do? Igual aos discípulos. Like the disciples, Você precisa pedir para Jesus te ensinar a orar. you need to ask Jesus to teach you how to pray. Em um certo momento, eu acho que eles perceberam At a certain moment, I think they realized que o sucesso ministerial de Cristo that Christ's successful ministry nesta terra here on this earth estava na oração. was in prayer. Mesmo sendo Deus encarnado, Even being God incarnate, ele tinha uma vida de oração. he had a life of prayer. E os discípulos então pedem para Jesus: And so the disciples asked Jesus, nos ensina a orar. teach us to pray. E você precisa pedir para Jesus Cristo te ensinar a orar. And you need to ask Jesus Christ to teach you to pray. E se ele te ensinar a orar, And if he teaches you how to pray, e se você tiver a palavra, and you have the word, ele vai colocar a palavra na tua boca. he will place the word in your mouth. Na hora que você começar a orar. And when you start to pray, Ah, eu não sei orar. oh, I don't know how to pray. Não sei o que I falar. don't know what to say. Não tem problema. Not a A problem. Bíblia diz que o Espírito ele intercede. The Bible says that the Spirit intercedes, Ele fala por speaks nós for us com gemidos inexprimíveis. with groanings that we cannot understand. Mas vamos ser bem sinceros entre nós aqui. But let's be very honest amongst us here. Nós estamos em 2025. We are in 2025. Quem aqui é crente mais de 30 anos? Who here is a Christian for more than 30 years? 40? 40. 40 anos? 40 years. 40? 40. 50? 50? O irmão Saulo, né, levantou 40 anos. Brother Saul, you raised your hand, 40 years? A igreja 40 anos atrás não orava mais? Didn't the church 40 years ago pray more? Não orava? Didn't? 30 anos atrás não orava mais? 30 years ago, didn't it pray more? 20 anos atrás? 20 years ago? Sim. Meia-noite às 6 da manhã. Uma das grandes dificuldades de um pastor de igreja hoje One of the greatest difficulties of a pastor from a church today é colocar a igreja para orar. is to bring the church to pray.
grande dificuldade. Great difficulty. Grande. Great. Tanto que no Brasil, So much that in Brazil, o que vigília virou? what did a overnight prayer become? O que virou vigília no Brasil? What did it become in Brazil? Conta pra mim. Tell me. Show. A show. É ou não é? Yes or no? Como é que era a vigília 40 anos atrás, Monsalvo? How was it 40 years ago, Brother Saulo? A madrugada inteira. The entire night, just pray. Dobrar o joelho e orar. They'd bend their knees and pray. Quando eu ia para a vigília, When I would go to an overnight prayer, antes de eu ir, before I would go, eu pedia perdão de todos os meus pecados. I would ask for forgiveness of all of my sins. Porque eu tinha medo de todos os profetas Because I was afraid of all the prophets que estariam na vigília. that would be there. Falei, Jesus, perdoa. And I'd say, Jesus, forgive. Não revela nada. Don't reveal anything. Senão meu pai vai me bater aqui dentro da igreja. Otherwise, my father will hit me here inside the church. Hoje, Today, eu não tenho medo de profeta. I'm not afraid of a prophet. Você sabe por que nós não estamos dando fruto de oração? Do you know why we're not seeing fruit of prayer? Não é porque a gente não ora. It's not because we don't pray. É porque nós não temos uma vida de oração. It's because we don't have a life of prayer. Existe uma diferença muito grande entre você orar. There's a great difference between you praying. Senhor, abençoe este alimento, em nome de Jesus, amém. Lord, bless this meal in the name of Jesus, we pray. Pai, eu vou me Amen. trabalhar. Father, I'm going to go to work. E outra coisa é você ter uma vida de oração. And another thing is for you to have a life of prayer, Onde o teu espírito sente necessidade where your spirit feels the need de você dobrar o teu joelho e falar com o Senhor. for you to bend your knees and speak with the Lord. E quanto mais você ora, And the more you pray, quanto mais você ora a palavra, the more you pray the word, mais acontece a vontade dele na sua vida. more his will happens in your life. Tem 8 anos There's 8 years que nós insistimos that we insist em culto de oração nessa igreja. in a service of prayer at the church. 8 anos 8 years que nós insistimos. that we insist. Eu quero te encorajar. And I would like to encourage you Me dá a impressão, to give me the impression. me dá a impressão It gives me, I get the impression de que o crente perdeu o interesse na oração. that Christians have lost interest of prayer. Não te dá essa impressão Aren't you under the same impression? de que perdeu That it's lost. o interesse na oração, The interest in prayer. dele orar? For the person to pray. Porque muitas vezes até em culto de oração, Because sometimes even in prayer services, muitas vezes as pessoas acham que uma fórmula many times people think that a formula para eu te manter acordado, for me to keep you awake, ligado connected em um culto de oração, in a prayer service é alguém pegar um microfone is someone to grab a microphone e orar por você. and pray for you. Mas cadê a tua vida de oração? But where is your life of prayer? Quantas horas você orou essa semana? How many hours have you prayed this week? Quantos minutos você orou essa semana? How many minutes did you pray this week? Tirando café da manhã, almoço e janta. Removing breakfast, lunch, and dinner. Muitas vezes é mais uma reza do que uma oração. Many times it's more of a religious prayer than an actual prayer. Parar para orar mesmo Stop to truly pray e falar com o Senhor. and speak with the Lord. E Jesus ele fala assim: And then Jesus says, se você estiver em mim if you are in me e a minha palavra em você, and my word in you, o que você pedir, what you ask, eu faço. I will do. Vamos ser diferente. Let's be different. Vamos permanecer nele. Let's remain in him. Colocar a palavra em nós, Place his word within us para nós começarmos a produzir fruto de oração. so that we may produce fruit of prayer. Eu queria te I desafiar want to challenge you a ser um crente to be diferente, a different Christian,
que produz fruto de oração. that produces fruit of prayer. Jesus, ele aparece. Jesus shows up. Jesus, ele faz. Jesus does. Eu tive uma experiência I had an experience com a filha do Márcio semana passada. with Matthew's daughter last week. Eu fui fazer uma visita para ela. I went to go visit her, E no caminho, and on the way, eu falei assim, Jesus, I said, Jesus, aparece, show up, faz alguma coisa. do something. E quando eu cheguei diante dela, And when I got there before her, estava ela e a Joana. it was her and Joanna. Eu falei para ela, Bela, And I said to her, Bella, vou orar por você. I'm going to pray for you. Posso colocar as minhas mãos sobre você? Can I place my hands upon you? Ela falou, pode. She said, yes, you may. Eu coloquei as minhas mãos sobre ela. I placed my hands upon her, E eu senti as mãos de Cristo and I felt Christ's hands se entrelaçar com as minhas. interlacing with mine. E eu comecei ali a chorar. And I started to cry there. Chorar. Cry. E nós oramos. And we prayed. E aquele local foi cheio da presença do Senhor. And that place was filled with the presence E of quando the eu Lord. terminei de orar, And when I finished eu praying, falei assim, Bela, I said, Bella, eu estou chorando. I'm crying. Porque quando eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça, Because when I placed my hands upon your eu head, senti as mãos de Cristo junto com a minha. I felt Christ's hands alongside mine. E ela falou para mim, And she pastor, said to me, Pastor, eu senti também. I also felt that. O poder da oração é real. The power of prayer is real. A manifestação de Cristo é real. Christ's manifestation is real. O que Ele fala é real. What he says is real. Se você permanecer em mim If you remain in me e as minhas palavras estiverem em você, and my words are tudo within que você you, pedir, everything that eu you vou ask, fazer. I will E eu fiz do. pedido para Cristo. And I asked Christ Quando eu one aparecer thing. lá diante When dela, I get there before chega her, junto comigo. come with me. E as mãos dele And his hand tocaram as minhas mãos touched my e hand tocou a cabeça da Bela. and touched Bella's head.